Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional nesse começo de data FIFA, parada do Campeonato Brasileiro, mas também com repercussões ainda do resultado negativo que o Inter teve na rodada do campeonato, perdendo para o Palmeiras. Mas a tabela do campeonato movimentou na parte de baixo e na parte de cima do Campeonato Brasileiro. Quero falar, inclusive, sobre a vitória do Corinthians contra o Grêmio, jogo em Porto Alegre. Corinthians de Mano Menezes, ex-técnico do Internacional, que deu uma alfinetadinha ao final do jogo. E claro, a situação dos lesionados do Internacional que podem ficar fora das convocações das suas respectivas seleções agora nas eliminatórias da Copa do Mundo. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal o começo agora de parada FIFA serão 14 dias. Sem jogo do Internacional, o Colorado volta a campo somente lá no dia 26 de novembro, jogo contra a equipe do Red Bull Bragantino. Jogo no estádio Beira-Rio, um domingo, se eu não estou enganado, 6h30 da noite. É um jogo complicado, né? O Bragantino na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, afinal empatou contra o Botafogo nesta rodada jogando em casa, chegou a 59 pontos, tem 3 a menos que o líder Palmeiras. Então é um time que ainda está na luta pelo título, mas acho que o Inter não tem que facilitar para ninguém. O Inter tem os seus problemas e a gente vai falar muito sobre isso nesse vídeo. Que tem a força da Zapay, aplicativo gratuito para Android e iOS, onde você consulta os débitos referente a licenciamento, IPVA e multas de carro, moto ou caminhão. Então assim, não deixe teu carro ser apreendido, né? Então vai fazer o seguinte, baixa o aplicativo da Zapay, lá mesmo você consegue pagar no cartão de crédito em até 10 vezes ou mais, né, para ficar aí na boa, né, com o teu veículo. Cupom COLAR20 na Zapay te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Tô deixando o link para você baixar o aplicativo aqui na descrição do vídeo. ZAPAY, Zapay, parceira do Colar. Rodada não foi boa, tá, gente? Afinal, o Inter perdeu para o Palmeiras, foi goleado pelo Palmeiras. Estive lá na Arena Barueri, um clima totalmente já de fim de festa, de desmobilização do Internacional, o que me preocupa, né? E, por outro lado, vejo com ótimos olhos essa parada FIFA. Esses 14 dias que o Inter vai ter para colocar os jogadores a descansar fisicamente, afinal, o discurso do Kudê na coletiva depois do jogo foi muito envolto disso, falando que a sequência de jogo a cada 3 dias, com os jogadores sentindo desconforto. Dalbert saiu no primeiro tempo, com dores na coxa. O Arangues, de novo, saiu no intervalo. O Valência saiu com desconforto. O Alan Patrick já vem sentindo e foi substituído em vários jogos no segundo tempo em relação a isso. Então sim, o Kudê deu vários argumentos de que esse é o principal motivo do baixo rendimento do Inter nos últimos jogos. Então essa parada FIFA vem em boa hora, apesar de achar que o Inter está totalmente desmobilizado, isso me preocupa bastante em relação aos últimos 4 jogos que o Inter vai ter. Bragantino em casa, Cuiabá fora, Corinthians fora e Botafogo no estádio Beira-Rio. Então o Inter tem menos de um mês para fechar a temporada e completar aí os jogos que faltam dentro do Campeonato Brasileiro. É bom dizer, né? Esse discurso do Kudê tá ficando um pouco batido. Afinal, todos os times têm esse problema. Todos os times jogam de 3 em 3 dias. Todos os times têm viagem. Todos os times têm jogadores que preocupam nos seus respectivos departamentos médicos. Então, assim, é um ano melancólico do Inter já, tá? Tá de saco cheio, tá saturado. Mas, enfim, né? Tem 4 compromissos que o Inter tem pela frente. E para fins de tabela, eu quero dizer o seguinte, o Inter acabou perdendo para o Palmeiras, que virou líder, porque o Botafogo empatou contra o Red Bull Bragantino, foi a 60 pontos, ou seja, está 2 pontos atrás do Palmeiras. É bom dizer que o Botafogo ainda tem um jogo a menos, que vai ser feito na data FIFA contra o Fortaleza, jogo no Castelão. O Grêmio perdeu para o Corinthians, estacionou em 59 pontos, e o Bragantino, que é o próximo adversário do Inter, também tem 59. O Inter perdeu uma posição na tabela, na verdade, foi a 13º, foi ultrapassado pelo Corinthians, que venceu o Grêmio fora, então tem um ponto a menos que o time paulista. O Fortaleza é 12º, tem 43. Só que eu quero falar dos de baixo. O Santos empatou contra o São Paulo, 0-0 foi a 42, então, ou seja, o Inter tem um ponto de vantagem. O Vasco nos acréscimos bateu o América Mineiro, então o Vasco deu uma escapada ali, foi a 15ª colocação, 40 pontos. E o Bahia empatou contra o Atlético Paranaense jogando em casa e está ali na beira do precipício.
38 pontos. Por que eu estou citando Bahia? Bahia é o time que está na zona do rebaixamento por aproveitamento. Ele está fora neste momento, 16º, 38, 5 à frente do Internacional, faltando 12 pontos em disputa. E o Cruzeiro é o primeiro dentro da zona, só que o Cruzeiro tem 37. Ou seja, hoje a distância matemática do Inter para o Z4 é 6 pontos. Só que o Cruzeiro tem 2 jogos a menos em relação ao Inter. O Cruzeiro joga contra o Vasco da Gama, se eu não estou enganado, em São Januário, não vou lembrar agora onde é o jogo, e o Cruzeiro também tem um outro jogo atrasado dentro do Campeonato Brasileiro, acho que contra o Fortaleza, tá? Então, são jogos que serão disputados aí nessa parada FIFA e todo mundo vai equilibrar o número de jogos antes da rodada, né, acontecer lá no dia 26. Então, assim, eu acho que essa rodada do Campeonato Brasileiro, ela definiu muito bem quem é que briga pelo quê. Para mim, a última vaga do rebaixamento vai ficar entre Cruzeiro, Bahia e Vasco. Nesse confronto direto entre Vasco e Cruzeiro, a gente sabe quem é que vai brigar pela vaga junto com o Bahia. O Inter, por mais medíocre que tenha a campanha aí atual, vai escapar. Muito mais pela ruindade dos outros do que por méritos da sua parte. Tá bem? Sobre a vitória do Corinthians contra o Grêmio, foi um resultado ruim para o Inter, afinal o Corinthians ultrapassou o Colorado, mas cá entre nós, né? O momento é de secar o Grêmio também nessa luta pelo título brasileiro que está completamente em aberto. E o Mano falou, né, na coletiva pós-jogo, dando uma alfinetadinha, né, no Internacional. Disse que na outra vez que deu uma letra, né, falando que tinha time que sonhava com a Libertadores e que estava pior que o Corinthians, ele não estava falando sobre o Inter. Mas destacou, né, que o seu trabalho, ele deu frutos para o Inter. Ele atrelou a campanha da Libertadores ao time que ele montou, a estrutura, tática e o trabalho que ele fez em 2023 para que o Inter avançasse contra o River, para que o Inter avançasse contra o Bolívar e chegasse até a semifinal da Libertadores. Vou abrir aspas aqui para o Mano. Fizemos a melhor campanha do clube no Brasileirão dos pontos corridos, ano passado, né? O Inter chegou a 72 pontos. É sinal de que as coisas já estavam bem. O trabalho era bom, são situações diferentes, comparando com o Corinthians atual, onde ele chegou mais para o final da temporada. Quando você acha que vai funcionar bem, inexplicavelmente as coisas não funcionam, falando sobre o Inter desta temporada. Estão lá as mesmas peças e as mesmas ideias, e as coisas não estão andando bem agora. Resultado faz parte do nosso trabalho, aí citando ele e a comissão técnica formada pelo Sidney Lobo. Então dando uma cutucada no Internacional, o Mano Menezes que fez um grande esforço aí e venceu o Grêmio mesmo com um jogador a menos lá na arena. Quero ter um comentário em relação a isso, sobre a tabela e sobre o Mano aqui no canal, tá bom? Quero dizer que a Inter Store abriu, né, a Red November, né, Black Friday chegando e a Inter Store tá cheia de promoções com produtos licenciados do Clube do Povo. Então nessa parada FIFA, aproveita para matar a saudade lá do Beira-Rio, visite as lojas que estão abertas das 10 da manhã às 6 horas da tarde todos os dias. E se você não tem a condição de ir lá, você pode comprar pelo WhatsApp, link na descrição aqui do vídeo. Pra gente fechar nossa resenha aqui, eu quero falar sobre problemas, afinal o Inter tem algumas preocupações. Data FIFA, jogos de seleções, mas o Charles Arangues foi um que não foi convocado pela seleção do Chile. Saiu de novo no intervalo ontem, sentindo uma fadiga muscular, não é uma lesão diagnosticada, mas ele tem um desconforto. Então não foi convocado, né, pela seleção chilena, vai descansar, né, nesse período FIFA, vai treinar com o Internacional, vai tratar com a fisioterapia e tá fora do jogo contra o Bragantino. Levou o terceiro cartão amarelo e não joga. Então o Arangues volta a campo somente contra o Cuiabá lá no dia 29. Ou seja, o Arangues vai ter praticamente, gente, são 14, 15, 16, 17 dias de descanso até voltar a campo contra a equipe, né, do Mato Grosso. O Ener Valencia também teve a sua preocupação, saiu de campo ontem sentindo uma dor muscular na coxa. Ele vai fazer exames na chegada a Porto Alegre, o Inter se representa só na quinta-feira no CT Parque Gigante, o Ener vai antes. A seleção do Equador colocou uma nota dizendo que aguarda um posicionamento do Departamento Médico Colorado para saber se o Ener Valencia vai ser convocado ou não, mas é outro que pode ficar fora para dar uma descansada e aí voltaria a campo contra o Bragantino, ele que não está suspenso. Quem está suspenso é Alan Patrick, levou o terceiro cartão amarelo e se fala de uma fadiga muscular do Alan. Então vai descansar aí contra o Bragantino, volta a campo também contra o Cuiabá lá na Arena Pantanal. Então são problemas que tem o Cudê para trabalhar, mas
Quem sabe o Hugo Mário volta, quem sabe o René volta, então vamos ver como é que o Inter se remonta nesta parada para jogos das suas seleções. Tá bom? KTO.com, te registra lá para dar aquela brincada, parada FIFA, também jogos de seleções. Então, te registra lá para palpitar eliminatórias da Copa na América do Sul, jogos eliminatórias da Euro na Europa, tem Liga das Nações, o Johnny convocado, esse certamente não estará aqui no CT Parque Gigante, vai jogar 2 amistosos contra Trinidad e Tobago, né, a seleção que os Estados Unidos escolheu para fazer amistoso, quem sabe o Johnny não faz um golzinho nessa parada FIFA. Te registra lá para dar aquela brincada, usa o código COLAR para garantir 20% de bônus no teu primeiro depósito. Aquele abraço e a gente se vê. Fui!